Parte 1 de Monster Musume. Depois de uma longa guerra entre humanos e monstros, um garoto chamado Gren estuda medicina especializada em monstros femininos, e sempre que ele examinava elas se apaixonavam por ele. O anime começa com Gren examinando uma paciente. Após examiná-la, revela que ela está grávida. Seu marido fica bem feliz com a notícia e os dois comemoram. Mais tarde, sua assistente chamada Safi estava com um pouco de ciúmes pelo fato dele ter ficado a sós com outra mulher, mas assim que ele a chama pelo seu primeiro nome, ela fica bem feliz. Em seguida, ele recebe uma carta da doutora que o ajudou a abrir sua própria clínica, pedindo para que ele fosse em uma cidade examinar alguns monstros. Ao chegar no local, são recebidos por um minotauro que diz contar com a sua ajuda para examinar a princesa. Logo, a princesa chega e se apresenta como Tissaria. Os outros monstros ficam impressionados por ele ser humano e são um pouco rude com ele, mas a princesa os coloca em seus lugares rapidinho, deixando o Prota e sua secretária impressionados com sua autoridade. Logo, Gren começa as avaliações e sua primeira paciente é uma mulher gato, que usa suas habilidades para ser liberada mais rápido. Safi fica com ciúmes e tira a gatinha de lá com sua cauda. Sua próxima paciente era Tissaria. Enquanto ele a examinava, ela fala que por ser a última herdeira da empresa Scarlet, está à procura de um pretendente para casar e ter filhos, e que ela queria que fosse um médico jovem e inteligente. Safi, toda enciumada, usa seu rabo novamente para cortar o barato da princesa, e para finalizar o exame, tira suas medidas. Antes de ir embora, são abordados pela serva de Tissaria, Kei e Lorna, que estavam preocupadas querendo saber se ela estava com alguma doença, pois mesmo ela treinando e se esforçando muito, ela tem perdido todas as lutas nos últimos dias. Mais tarde, o doutor pensa no que pode estar acontecendo com Tissaria, e então sua assistente chega e diz que ficar acordada até tarde faz mal para a saúde, e ele ouve isso dela desde quando era criança. Sam então lhe oferece uma bebida e vai prepará-la. Logo ela volta e fala que as ervas e o gelo irá o ajudar a se sentir melhor. Ela também preparou algo para ela e acabou exagerando na dose. Com seu rabo, começa a dar voltas no Prota e fala que não vai deixar ele se encontrar com a mulher Minotauro. O coitado, sem saber o que fazer, explica que não é nada disso que ela está pensando, que ele vai apenas ajudá-la, e a convida para ir com ele, a deixando mais calma. Tissaria perde mais uma luta e fica bem triste por não saber o que tinha de errado com ela, e então ela começa a treinar. Gray aparece com Kei e Lorna e explica que o motivo dela estar perdendo as lutas é por causa dos seus cascos. Eles estão desbalanceando suas pernas e será necessário apará-los e colocar ferraduras. Tissaria não gosta da ideia e se recusa a colocá-los, mas suas servas já tinham pago pelo serviço. Ao ver que não ia conseguir escapar, começa a tentar se soltar, mas as meninas estavam segurando firme enquanto o Prota fazia seu trabalho. Com muita dificuldade, ele consegue colocar a primeira ferradura, com Safi segurando a garota Minotauro, e com a ajuda dos outros ele consegue colocar as demais com mais facilidade. Depois de tudo, o Prota e sua assistente ganharam lugar VIP para assistir a luta de Tissaria, e essa já era sua terceira vitória seguida. Gren acena para a princesa e sua assistente ciumenta entra em ação. Gren e Safi se conheceram quando eram crianças. Seus pais comandavam uma empresa e Safi foi enviada como garantia que sua família não trairia a companhia. Porém, quando a guerra chegou ao fim, não tinha mais motivo para manter Safi como refém e ela voltou para casa. Depois desse dia, Gren começou a estudar medicina de monstros. Alguns anos depois, eles se reencontraram novamente e começaram a trabalhar juntos. Em uma viagem para comprar água purificada, o Prota fala para Safi que eles vão comprar apenas isso e nada mais. No entanto, ao chegar no local, ela já tenta desviar, mas o Prota interrompe. Depois de comprar o que precisava, Safi não se controla e passa em vários lugares, mas no final ela só leva um frasco. Na volta para casa, são interrompidos por uma sereia que fala que eles formam um belo casal, e ainda diz que Safi é linda e que deve ser uma ótima esposa e mãe, conquistando assim sua cliente, que convence o Prota de contratar seu trabalho. E então ela revela que vendia sua voz por 3 moedas de bronze. Gren fala que vai querer 2, uma ele paga em dinheiro e a outra ele vai pagar examinando ela. Urará começa a cantar e o surpreende com sua linda voz. Antes de terminar a música, ela começa a tossir e estava com um pouco de dificuldade para continuar. Então o Prota fala que já era o suficiente e, como prometido, ele examina ela e percebe que sua garganta e suas guelras estavam inflamadas. Isso aconteceu porque a Urará fica mais tempo fora do que dentro da água. Ela diz que faz isso porque é a mais velha dos irmãos e precisa ajudar em casa. Quando o Prota estava prestes a dar o diagnóstico dela, ouve um garoto gritando e Urará pula para salvá-lo. Assim que ela salva o garoto, desmaia e é levada para o fundo do mar. Safi nota que Urará não estava em lugar nenhum e, sem pensar, Gren pula na água. Assim que ele a encontra, passa para ela para que ela pudesse respirar pelas guelras. Ele consegue, mas desmaia em seguida, e então são salvos por Safi, que puxa os
os dois com seu rabo. No dia seguinte, eles vão assistir Urará cantando. Todos ficam impressionados com a sua voz. Após o show, eles perguntam se ela estava melhor. Ela diz que sim e que é muito grata por ele ter salvo sua vida, e que graças a ele ela podia continuar cantando. Dias depois, a representante do conselho, Lady Skandi, vai à clínica do Prota para pedir sua ajuda para encontrar o braço de sua guarda-costas. Seu nome é Kunai e é ela quem transmite tudo o que Skandi fala. Kunai pede para que eles ouçam bem que ela irá transmitir o que sua Lady está dizendo. E então ela diz que sua guarda-costas perdeu o braço direito a enfrentar bandidos e que precisava de sua ajuda para encontrá-lo e recolocá-lo. Kunai não gosta de médicos, pois ela foi criada de restos humanos por um médico ambicioso. Por isso não queria aceitar a ajuda do Prota. Quando a Lady não estava mais por perto, ela diz que vai encontrar seu braço sozinha e vai embora. Grin, como é um médico muito bonzinho, sai para procurar o braço mesmo sem fazer ideia de onde poderia estar. Enquanto procurava, houve um grito de Tissaria, que se assustou ao ver uma perna no chão. Grin percebe que a perna é de Kunai. Ela acabou perdendo ao ser atacada novamente por um bandido. E agora ela estava sem o braço e sem a perna também. Grin continua a busca pelo braço e acaba encontrando com Urará. Ela estava procurando também para entregar o braço de Kunai que ela tinha encontrado. Sempre que o Prota tocava em seus membros, ela conseguia sentir e já não aguentava mais a sensação. Não demora muito, o Prota a encontra. Ela rejeita sua ajuda de início, mas logo aceita que ele a costure. Gray então fala que percebeu várias falhas na antiga costura e que irá conectar seus vasos com seus nervos, pois se não conectar seus membros do jeito certo, vão continuar sendo de outra pessoa. Com delicadeza, Gray coloca seu braço. Kunai fala que ele não precisava ser tão delicado, pois ela não sente dor, mas ele diz que uma pessoa que não sente dor não tem uma expressão tão sofrida quanto a dela. Depois que o Prota terminou de costurar o braço, era a vez de pôr a perna no lugar. Kunai estava tendo um pouco de sensibilidade nessa parte. Enquanto ela estava toda envergonhada com a situação, o Prota estava super concentrado no seu trabalho e nem vermelho ficou. Finalmente ele termina, e ao invés de agradecê-lo, Kunai diz que não ia perdoá-lo, mas em consideração a sua Lady, vai deixar para castigá-lo outro dia. Mas no fim, ela admite que ele o salvou e vai embora. Alguns bandidos estavam observando eles. À noite, quando Gray chega em casa, encontra Saf dizendo que está grávida, mas era só um ovo dentro de um baú. Enquanto eles conversavam, a clínica é invadida por alguns bandidos. Saf consegue despistá-lo e aproveita para fugir. Gray e Saf suspeitam que eram os mesmos bandidos que atacaram Kunai e decidem ir até ela, mas ela chega em seguida com um dos bandidos no ombro. Ela conta que esses bandidos traficavam harpias, fazia elas botarem ovos à força para vender para humanos. Sem piedade, Kunai dá um fim no bandido e ele segue em direção ao esconderijo dos bandidos para resgatar as harpias. Gray fica surpreso ao ver que quem ia transportá-lo seria Urará. E no caminho, a Lady explica que elas fizeram um acordo e que além de cantar no salão central, Urará também teria que ajudar em missões quando fosse necessário. O Prota fica revoltado ao ver que estavam se aproveitando da garota e diz que não vai aceitar isso. Porém, Urará entra na conversa, o agradece por sua preocupação, mas diz estar satisfeita com o serviço e que já é grande o bastante para escolher seu próprio trabalho. Gray entende e fala que não vai mais se intrometer. Antes de chegarem no local, são atacados por alguns bandidos. Kunai pede para que eles fiquem abaixados e parte para o ataque. Em seguida, Tissaria e suas servas chegam para ajudá-los. Elas pedem para que eles prosseguissem e deixassem o resto com elas. Ao chegar no esconderijo, Kunai pede para que Urará vá embora sem olhar para trás. Logo na entrada, dá de cara com o chefe. Depois de bater um papo, o mafioso parte para o ataque. Enquanto eles lutavam, os outros vão atrás da Harpias para libertá-las. Um bandido tenta impedi-los, mas a Lady dá um jeito nele. Logo eles encontram as garotas com muito medo. Gray fala que elas não precisavam ter medo, pois ele é médico e veio salvá-las. Com isso, elas mostram sua amiga que estava com muita dor na barriga. Assim, o Prota examina ela primeiro e descobre que ela estava com ovos presos e precisava ser colocados para fora antes que acontecesse o pior. Já com tudo preparado e na posição correta, o Prota ajuda a Harpia. Mais bandidos aparecem e começa a atacar eles. Sanfi e Lady luta contra os bandidos e nesse momento Sanfi revela que tinha dois segredos. O primeiro é que ela tem uma doença que não tem cura, e o outro é que se algo desse errado entre as famílias, ela teria que matar todos. Em um momento de distração, Sanfi é atingida com uma faca suja de veneno. Aos poucos ela cai no chão e desmaia. Quando a Cordelia estava em uma cama sobre os cuidados do doutor, ele revela que sabia que o veneno não ia causar nada grave nela. Ao contrário, ele jamais teria deixado ela sozinha. E diz também que deu tudo certo no resgate e que as harpas estavam bem. Gray revela também que sabia que ela tinha recebido ordem para excluí-los caso desse algo errado entre as famílias, e que ela foi envenenada por um dos criados da sua casa sem autorização, e que nesse dia foi seu primeiro contato com a medicina e ele queria fazer de tudo para salvar ela. No fim, diz que é muito grato a ela. Ao ouvir todas essas coisas, Sanfi desperta um desejo enorme e não consegue se segurar. Com seu rabo, imobiliza o Prota e se aproxima dele. Quando estava prestes a realizar seu sonho, desmaia novamente, pois ainda tinha um pouco de veneno no seu corpo. Com muita vergonha do que tinha acabado de fazer, pede para que o Prota segure em sua cauda até
até que ela dormisse. Muitas coisas incríveis ainda estão por vir. Se você gostou desse anime, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo.